Meus queridos irmãos, abra, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, e nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Você pode se assentar, por favor. Irmãos, nós temos acompanhado nesses dias sobre os 10 princípios bíblicos. 10 princípios esses que nós encontramos nesse folheto, lá no nosso site, na igreja. Eu convido você fortemente a você acessar lá, igrejabiblicacristã.org, na página Princípios. É bem fácil de acessar. Na página inicial já tem lá o botão para Princípios. Por quê? Para que uma igreja ela se mantenha bíblica e fiel ao Senhor, é necessário que cuidadosamente nós nos atentemos a alguns princípios, tá? Que o nosso ministério, que a nossa igreja procura seguir. E nós temos visto escola bíblica após escola bíblica, tá? Se nós ignorarmos qualquer um deles, isso pode ser perigoso, porque além de talvez trazer alguma heresia, algo assim que vai ser terrível, podendo nos levar à perdição, pode nos levar também a alguns ventos de doutrina, a alguns modismos, em que, de fato, nós estaremos demonstrando que ainda não compreendemos o Evangelho como deveríamos. Dos 4 primeiros princípios, dentre esses 10, dos 4 primeiros resultam os demais princípios. Então, nós já passamos. Pastor Alan costuma dizer, inclusive, que os 4 primeiros que nós já vimos, eles são os principais, exatamente porque eles dão base para os demais. Nós vimos primeiro, o pastor Júlio trouxe aqui a lição de que nós ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Então, algo que talvez num texto não esteja muito claro para nós, em outros textos nas Escrituras, essa verdade ela é esclarecida ou ela é confirmada, como nós vamos ver aqui. Eu usei como base, fala Salmos, vamos lá, por causa da leitura diária, tá, irmãos? Perdão. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Mas nós vamos ver que essas verdades aqui, elas estão contidas e melhor compreendidas com o apoio de outros textos. Vamos ver vários textos aqui. Então, ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Segundo, que nós interpretamos o Antigo Testamento segundo a graça revelada no Novo Testamento. Então, é para nós desprezarmos o Antigo Testamento? Não, pelo contrário. Aprendemos muitos ensinos preciosos que trazem para nós consolo e fortalecimento. Porém, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento enxergando a Cristo. E se enxergarmos a Cristo, e devemos fazer isso, nós precisamos aplicá-los na nossa vida conforme aquilo que está revelado no Novo Testamento. Vimos isso também. Vimos que não separamos Jesus Cristo, o terceiro princípio, nós não separamos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Está uma modinha agora. Eu sou amigo de Jesus, mas eu não quero segui-lo. Há várias pessoas de diferentes religiões que elas dizem que amam a Jesus, mas de fato não são cristãos. Dizem que amam a Jesus, mas seguem uma outra realidade espiritual. Aqueles que se dizem cristãos, dizem que são de Cristo, mas muitas vezes não dão bom testemunho como verdadeiros cristãos. É uma vida
que não evidencia que tal pessoa é um verdadeiro cristão. A minha vida, em muitos momentos, foi assim, irmãos. Isso é minha vida, tá? É minha vida. E talvez ainda possa ser a de algum de nós aqui, algum de nós. Na quarta lição, tratando do quarto princípio, nós vimos que aplicamos o ensinamento de Jesus Cristo segundo a doutrina dos apóstolos. Dei até aquele exemplo de Mateus 23, que Jesus manda que eles seguissem todos os ensinamentos dos escribas e fariseus. Só que quando nós lemos lá em Atos 15, por exemplo, a igreja se reuniu e decidiu, com o Espírito Santo, o texto é claro dizer isso, que, nós vamos até o versículo, se não me engano, você até o primeiro versículo já, Atos 15, que nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo, e que não era para seguir toda a lei, mas que se mantivessem, aí estabelece lá quais são os 4 pontos ali. E dentro desse entendimento, é que nós precisamos ver o quinto princípio, que é o tema da nossa lição hoje, é que a graça de Deus concede salvação a todos os homens unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Unicamente por meio da fé em Jesus Cristo, concedida a todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas e quer que todos os homens ouçam o Evangelho e sejam salvos por meio da fé em Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, ao qual elegeu e predestinou para vir ao mundo como homem e consumar a obra da nossa salvação por sua morte na cruz. Nós vamos ver isso ao longo aqui dos versículos. Isso significa que, por meio de uma correta pregação do Evangelho, Deus concede gratuitamente a todos a oportunidade de crerem para que sejam salvos, convencendo-os pelo Espírito Santo de que estão perdidos e necessitam de um Salvador. É isso que a mensagem do Evangelho faz. É lançar luz ao meu e ao teu coração, nos mostrar que cada um de nós precisa de um Salvador. Sem esse Salvador, estaríamos perdidos. Já estamos condenados. Sem o Salvador, todos já estão condenados. Então o Evangelho vem lançar luz sobre isso. Olha, mas Deus amou você de tamanha maneira que enviou o Salvador para que você seja salvo por meio da fé nele. E aí, você quer? Por quê? Porque isso significa também que, apesar de ser a vontade de Deus que todos se arrependam para serem salvos, irmãos, pensa na pior pessoa, no pior pecado, na pior prática, naquela pessoa mais terrível. Deus quer que essa pessoa seja salva. Deus não quer que essa pessoa se perca. Apesar de ser a vontade de Deus que todos se arrependam para serem salvos, nem todos atendem à graça de Deus que há em Cristo. Nós vamos ver versículos aqui que mostram isso. Preferindo endurecer o próprio coração, mesmo após terem sido convencidos pelo Espírito Santo de que necessitam de conversão. Tem gente que ouve o Evangelho, compreende o Evangelho até. O Espírito Santo convence que ela precisa de um Salvador, que ela precisa se arrepender, mas ela prefere continuar daquele jeito, resistindo ao Espírito Santo. A Bíblia é clara em nos mostrar isso. Então, primeiro quero ver aqui com os irmãos, versículo 8. Vou chamar de parte A, é de que a salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Eu vou parar aqui. Porque pela graça sois salvos. Essa graça, ela é estabelecida em Jesus Cristo. No versículo anterior,
olhem comigo, por favor, versículo 7, é de que essa graça para conosco, ela é estabelecida na pessoa de Cristo Jesus. Versículo 7, Efésios 2. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Irmão, só uma pausa aqui. Esqueci de acionar o cronômetro. Vai embora. Só para não me perder aqui do horário também. Me ajudar. Então, a salvação é pela graça. Mas essa graça, ela está em quem? Ela é revelada no quê? É revelada na pessoa de Jesus Cristo. O versículo anterior já está explicando isso. E lá em Atos 15, vá comigo, por favor, Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O capítulo que eu mencionei do concílio teológico, em que os discípulos, a igreja, com os pastores e os apóstolos, inclusive reunindo Paulo também, eles decidem, com o Espírito Santo, de que, versículo 11, diz assim, Atos capítulo 15, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. É somente a graça, irmãos, e nada mais. Não nós vamos ver mais à frente, que não é por nada mais que nós queiramos que essa salvação seja estabelecida. É somente porque a graça de Deus se manifestou, exigindo de nós uma correspondência em fé. É somente porque nós podemos aplicar a nossa fé nessa graça que se revelou em Jesus. E nada mais. É exatamente isso que está sendo dito nesse versículo aqui. Aliás, alguns versículos antes, Pedro diz assim, a partir do versículo 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois por que tentais a Deus, pondo sobre a cerveja dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? E aí vem o versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então é somente, queridos, pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus e nada mais. Isso é algo que precisa estar firme no nosso entendimento. E como é que isso... Vamos abrir um pouquinho melhor isso. Vá para a carta aos Gálatas, por favor. Epístola aos Gálatas, capítulo 3. A partir do versículo 8. 8 a 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito,
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Dá uma pausa aqui. É algo que machuca a gente. Você seria capaz de cumprir todas as exigências da lei? Sim ou não, igreja? Não. Eu ouvi poucos não. Fiquei na dúvida agora. Não sei se só vocês estão tímidos, se vocês estão com sono, estão cansados, ou se vocês têm dúvida. Nós poderíamos cumprir todas as exigências da lei, igreja? Não. Então, segundo esse versículo que nós acabamos de ler, versículo 10, quem não consegue permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, para cumpri-las, segundo a palavra de Deus, essa pessoa é o quê? Maldito. Então, o ser humano já nasce maldito. Uma pessoa sem Jesus, com muita dor no coração, que aí nós estamos falando de parentes, amigos, pessoas queridas, vizinhos, pessoas que praticaram boas coisas e passaram pela nossa vida, mas essas pessoas permanecem sob maldição, malditas. É o que a Bíblia diz. Você, inclusive, sem Jesus, maldito. Eu também, sem Jesus, maldito. É o que a Bíblia nos diz aqui. Mas versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque ninguém consegue, irmãos, cumprir a lei. Ninguém. Mas o texto continua. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Sem Cristo, malditos. Com Cristo, benditos. É duro, mas é simples assim, irmãos. Foi somente pela graça de Deus que nós fomos resgatados da maldição da lei. Se não fosse pela graça de Deus, permaneceríamos malditos, destinados à condenação eterna. Foi somente pela graça de Deus. Essa graça, se foi Jesus que se tornou maldito, se fez maldição em nosso lugar, para nos resgatar a maldição da lei que recaía sobre a minha e a sua vida, a salvação só pode ser por Jesus. E em mais ninguém. Em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa. Em ninguém mais há salvação. Atos 4:12. Porque só Jesus cumpriu a lei, irmãos. Só Jesus pôde cumprir a justiça de Deus. Só Jesus pôde pagar pelos nossos pecados. Só Jesus sendo justo, vivendo para a glória de Deus. Só Jesus gerado, nascido sem pecado. Só Jesus que viveu sem pecado, morrendo injustamente, sendo justo por nós que somos injustos. Só Jesus, Atos 4:12. Vamos a partir do 10, entendimento melhor.
Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, sem uma pausa aqui, irmãos, imagina, olha, ele está explicando sobre a cura, né, daquele homem, daquele coxo, e aí ele fala assim, ó, é no nome desse que você matou, desse que vocês falam mal, desse que vocês desprezaram, é no nome desse aí. Já começa falando assim, tem que ter muita ousadia no Espírito Santo. Vamos lá. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação somente por meio da fé, na graça que há em Cristo Jesus. Só Jesus é o Salvador, ninguém mais. Não tem outra pessoa, não tem outro meio, mas somente Jesus Cristo, somente Jesus. E às vezes nós nos enganamos, porque às vezes nós estamos aqui, mas nós achamos que por estar aqui nós estamos salvos, irmãos. Por ouvirmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, nós estamos salvos. Precisamos avaliar o coração. Voltando lá para Efésios capítulo 2, versículo 8, parte B. Vou chamar de parte B. Parte A, porque pela graça sois salvos. Parte B, por meio da fé, exclusivamente em Jesus. Vimos lá Atos 4,12. Então, se Jesus, a graça de Deus, ela foi revelada na pessoa de Jesus, e em nenhum outro há salvação, então a nossa fé, quando ele fala aqui por meio da fé, essa fé, ela precisa ser em quem? Na pessoa de Jesus. Se a graça se revelou em Jesus e somente Jesus pode nos salvar, a nossa fé, ela tem que ser em quem? Na igreja bíblica cristã. Porque pela graça sois salvos por meio da fé na igreja em que você congrega. Porque pela graça sois salvos por meio da fé no pastor Júlio que te apacenta. Em Jesus. Então, lá em Lucas, vá comigo por favor, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9. Versículo 34. Lucas 9, 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, ao Geraldo Augusto ouvi. É o que está escrito? Não. A ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Só até aí. Deus do céu falou: ouça
creia nas palavras do meu filho. Então, essa fé em Jesus é por meio daquilo que ele nos revelou como mensagem. É a fé em Jesus que nos trouxe uma mensagem. Então, é por meio da fé exclusivamente em Jesus, na mensagem de Cristo. Se eu, aqui, em qualquer momento, qualquer um dos pastores ou qualquer um dos irmãos que ensinam, pregam aqui, se qualquer um de nós, irmãos, trouxer um ensino que não estiver fundamentado em Cristo, é para você ouvir? Não é, irmão. Não é. Então, hoje nós congregamos aqui na Igreja Bíblica Cristã, mas uma pergunta que eu já fiz algumas vezes ao longo desses anos, com todo carinho e respeito a cada um de nós, eu me incluo. E daí? Porque alguns vêm congregar conosco aqui na nossa igreja aqui de São Gonçalo, também em outras congregações. E as pessoas às vezes acham, eu digo isso por ouvir o que pessoas falam, inclusive irmãos daqui, tá? Ao longo desses anos. Porque a pessoa congrega na igreja bíblica cristã, a pessoa está salva. Não é, irmãos? Não é. Não é. Não pode ser. Da mesma forma como tem gente que se engana porque passou pelas águas é salva, as águas do batismo. Ah, agora eu me batizei e eu não preciso mais caminhar. Não é, irmão. Não é. Nós precisamos compreender essa verdade. É por meio da fé exclusiva em Cristo, na mensagem de Cristo, mas como resposta a essa mensagem. Romanos, capítulo 1, carta aos Romanos, capítulo 1. O bom da escola bíblica é que nós vamos folheando a Bíblia de livro a livro, né? Você vai manuseando. Maravilha. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A voz bradou lá do céu: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, a ele ouvi. E o que ele falou? O Evangelho. Na verdade, o próprio Senhor Jesus é a revelação do Evangelho. O próprio Senhor Jesus ter vindo ao mundo, Deus ter sido feito homem, humilhando-se em forma humana, habitando aqui entre nós, sendo tentado em todas as coisas, ele sofrer o que ele sofreu, morrendo naquela cruz para se entregar por nós, por causa dos nossos pecados. O próprio Senhor Jesus é o Evangelho. Ele próprio é o Evangelho. Nós já vimos isso há alguns meses atrás na escola bíblica. Jesus é o Evangelho. Então, nós precisamos, ao ouvir, olha, só tem salvação em Jesus. Ouça Jesus. Ok, ouvi Jesus. Jesus me revela, e Ele próprio é, a pessoa do Evangelho. E o que eu preciso fazer com isso? Crer. O poder para nos salvar não está na sua vida de oração. O poder para nos salvar não está na meditação bíblica. O poder para nos salvar não está no nosso jejum. O poder para nos salvar não está em nada além do Evangelho. O Evangelho é que é o poder de Deus. É por isso que eu insisto muito, irmãos. Eu vejo muita gente seguindo vários caminhos de práticas, de disciplinas espirituais, que são importantes, fundamentais na nossa caminhada,
mas nós achamos que a prática dessas disciplinas, eu já vou falar mais à frente sobre a questão de obras, de que isso é que é poderoso para me conduzir a Cristo. Na verdade, não, irmãos. O que te conduz a Cristo é você ter fé e nada mais. É pela graça de Deus, por meio da fé. É a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus revelado para nos salvar. Quer ver uma outra coisa? Muitos de nós, muitos não, todos nós, eu creio aqui, cremos que Deus é poderoso para curar o enfermo. Oramos ainda agora aqui. Oramos com fé, que Deus é poderoso para curar o enfermo, para abrir portas diante daqueles que estão em dificuldade para cirurgia, para exames, para uma série de coisas. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos testemunhar o poder de Deus aqui no nosso culto, de Deus curando enfermos, de Deus operando milagres, de no nosso dia a dia, sabe, o poder de Deus ser manifesto na restauração de uma vida, em algo assim. Eu, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu já pude testemunhar isso através da minha vida. E aí, para nós, esse é o poder de Deus. Só que a prioridade, irmãos, o foco, o poder de Deus, ele é especialmente, essencialmente, primordialmente para nos salvar. Nós queremos ver o poder de Deus manifesto sobre as vidas das pessoas, mas nós não queremos o poder de Deus sendo manifesto nas vidas das pessoas para os salvar. Nós oramos pela cura, nós oramos pela restauração, nós oramos por isso, por aquilo outro, mas com todo carinho, me pergunto também, tem irmãos que, quando vêm aqui orar, sempre lembram isso. Nós oramos para que essas pessoas sejam salvas em Cristo e permaneçam em Cristo. Eu vejo uma ansiedade, às vezes, de nós vermos os milagres de Deus, mas eu não vejo a mesma ansiedade por sermos convertidos a Cristo. Falo com carinho, irmão. Falo com carinho. Quer ver uma coisa que me incomoda muito também? Dentro disso, é de, por exemplo, nós estamos aqui orando, ou na abertura do culto, ou o pregador antes da mensagem, ou o professor ali na hora antes do ensino. Aí ora para que, Senhor, abençoe, quebranta o nosso coração a Ti, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, fala conosco, o Senhor trabalha no nosso coração, transforma-nos. O nosso vigor na expressão vocal, ela é contida. Aí quando passa para aquela hora assim, e Senhor, que todo mal seja repreendido, os volumes das vozes aumentam. Como se o poder de Deus ele fosse manifestado em Deus, apenas Deus repreender todo o mal. Mas por que não nós não termos a mesma vontade de que Deus transforme o nosso coração? Por exemplo, dói, irmãos, mas é a verdade. Então, nós precisamos corresponder ao poder de Deus para salvar em fé. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5. É preciso nós depositarmos a nossa fé na mediação entre Deus e homens, e os homens, na única mediação entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 3 a 5.
porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, só uma pausa aqui. Que já está, só por esse versículo aqui, já está claro e evidente que Deus quer que todos se salvem. Então, não tem essa de que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros não, mas vamos falar mais à frente, se o Senhor permitir. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, essa fé, essa salvação que é pela graça, por meio da fé, é na pessoa de Jesus, a mensagem que ele nos traz, que exige de nós uma resposta, porque existe essa única mediação dele. Só que, volta lá para Efésios capítulo 2, por favor, Efésios 2, vamos voltar. Porque, dentro daquilo que eu estava pincelando, nós às vezes nos equivocamos de achar que é por obras, e não é. É algo que vem de Deus, é dom de Deus. Parte final do versículo 8 e versículo 9. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que isso, irmãos? Vamos ver a partir do versículo 1, Efésios 2 ainda. O nosso estado, ele era terrível. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, ou seja, o mundo é que nos governava, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, governados pelo diabo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, também governados pela nossa carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Uma pausa. Qual era o meu estado e o seu estado? Todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos mortos. O diabo nos governava, o mundo nos governava, a nossa carne nos governava, e todos nós destinados naturalmente, por natureza, à ira de Deus. Todos nós. Só que aí vem o versículo 4, irmãos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O nosso estado era a perdição, só que Deus interveio na nossa história. Pensa na sua vida antes de Jesus, como é que era? Agora pensa naquilo que aconteceu naquele dia, naquele momento, naquelas pessoas que Deus usou para que a mensagem do Evangelho chegasse a você. Você acha que isso foi obra do acaso? Não, querido. Deus interveio na sua história. Deus enviou alguém para anunciar a mensagem do Evangelho a você, a mim. Deus usou pessoas, como nós falávamos lá sexta-feira, para estarem orando por aqueles que ainda não estão em Cristo. Deus intervém na minha e na tua história. Quando nós estávamos perdidos, Deus interveio na nossa história, irmãos. Qual era o curso natural? Nós continuarmos perdidos. Mas o Senhor, ele desejou intervir na minha e na sua vida. E isso
é dom de Deus. Isso é um presente de Deus. Deus olhou para mim e para você e falou assim: seu miserável, seu desgraçado, sem graça, que ainda não tínhamos a graça, seu maldito, porque ainda não éramos benditos, você merece a condenação eterna. Mas eu quero te dar um presente. Eu quero te dar um presente. Eu vou revelar a minha graça por meio do meu Filho Jesus, sem você merecer. Estou te avisando, hein? Você não merece, não. Mas eu estou te dando. Sabe por quê? Porque eu te amo. Quem é pai sabe isso. O filho às vezes não está merecendo. Está merecendo uma disciplina, nossa, uma punição, um castigo. Mas às vezes a gente vê algo assim na rua, ou algo que a gente pensa em fazer pelo filho, e às vezes a gente olha assim, naquela semana, naquele dia: minha filha tem só 6 anos, não tem tanta coisa assim. Mas tem, né, as coisinhas lá que desagradam a mim e a mãe, segundo a palavra de Deus. Aí você precisa disciplinar, educar, então você retém aquilo para que ela não ache que possa, o filho não ache que pode viver de qualquer jeito. Mas não tem aquela hora que o teu coração de pai e de mãe fala mais alto e você: você é meu filho, você é minha filha. Você às vezes não fala, mas você pensa: você não está merecendo, mas eu vou fazer porque eu te amo. Nós não merecíamos. Eu não mereço. Você continua não merecendo. Mas Deus nos amou, irmãos. E isso é suficiente. Então, não é por obras. Não pode ser por aquilo que nós fazemos, irmãos. Isso é algo assim tão óbvio que você já sabe, mas nós precisamos falar. Porque um outro dia, um irmão me abordou ali fora, me perguntou algo assim, como se fosse assim: olha, glória a Deus que Jesus veio nos salvar, que Jesus conseguiu cumprir a lei, porque agora Ele mostrou que nós podemos cumprir cada vez mais um pouquinho. Aí eu falei: não, querido, não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, às vezes pode ser um negócio assim, puxa, mas eu sei disso. Mas, por segurança nossa, nós precisamos lembrar isso. Nós precisamos estar muito atentos a essa verdade de achar que, irmãos, olha só. Eu me lembro como é que uma obra assim diferente minha. Eu me lembro que quando eu estava na prática da pornografia e da masturbação, enganando-me, achando que eu era salvo, lá pelos idos de 2003, 2004, mais ou menos, me veio assim um desejo de compor uma letra de uma música, e uma música que eu queria expressar o meu coração, de que eu sabia que a fé em Jesus, de que o meu desejo era amar a Deus, adorar a Deus. E toda vez, naquele período ali, por um bom tempo, em que eu caía nesse pecado, a primeira coisa que eu fazia em seguida era cantar essa música. Quero te honrar, Senhor, mas eu sou sem vergonha, caí, Senhor, mas eu vou cantar aqui a música, tá bom, Senhor? Porque pela música, pela obra dessa canção aqui, aí eu ficava imaginando os instrumentos musicais, compondo a melodia, e fazia e tal. Nessa hora aqui, aí vem aquela cadência.
Não, nessa hora aqui vem aquela pegada. Agora entra a bateria. E eu achava que por eu cantar isso ao Senhor, era bíblico? Era. Tinha também um período lá, no coro lá, tinha um período de adoração, tinha, de entrega a Deus. Mas eu me enganava, achando que essa minha prática de louvor e adoração a Deus, isso traria perdão para a minha vida. Talvez você ache, porque você é muito fervoroso na oração, que isso vai te salvar. Ou que você mergulha na palavra, que isso vai te salvar. Que você não perde uma reunião aqui na igreja e nos lares, que isso vai te salvar. Participa do IBC Encontros, de IBC na praça e etc. Talvez você ache isso, se enganando. E isso não está longe de nós, irmãos. O exemplo disso é que se não foi semana passada, foi na semana retrasada, no máximo há 3 semanas, o irmão me perguntou isso que eu falei para vocês. Tem algo errado. Ou nós temos ensinado errado, ou alguma coisa está acontecendo, irmãos. Então, eu vou partir para o pressuposto que eu, pessoalmente, talvez erre em alguns momentos, passando a ideia de que nós somos salvos pelo nosso esforço humano e insistir nessa verdade. Então, é por isso. E eu estou falando só de nós, tá, irmãos? Eu poderia falar do entendimento que as pessoas vêm trazendo de fora. Talvez você veja com esse entendimento de fora. Pode ser. Mas vamos lá, continuando aqui. Importante, irmãos, é muito importante, tá? É que o dom de Deus, quando o texto fala aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus aqui, equivocadamente, alguns dizem que é a fé. Então, aqueles que dizem que nós somos eleitos, que Deus elege pessoas para a salvação, eles dizem que a pessoa não tem nem condições de ter fé, mas que elas receberam de Deus o presente de poderem exercer a fé. Só que na construção do texto aqui, na construção do grego e no entendimento de toda a palavra, o dom de Deus não é a fé. O dom de Deus não é a fé. O dom de Deus é a graça dele, revelada em Jesus Cristo. É importante dizer isso. Por que eu estou falando isso? Atos 17, 30. Por favor. O dom de Deus não é a fé, mas a graça. Porque nós podemos não corresponder a essa fé. E aí nós vamos ver alguns versículos aqui, numa sequência, para nós entendermos isso. O quê? Que Deus quer nos dar esse presente, mas nós podemos recusá-lo. Atos 17, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus ordena a quem? A todos. Então, como Deus pode ordenar a mim que eu me arrependa e eu não ter recebido dele fé para que eu possa me arrepender? É lógico isso, irmãos? Não é lógico. Deus estaria brincando com a gente? É para você se arrepender. E nós já vimos que o arrependimento é a primeira evidência da fé. Eu quero que você se arrependa, mas eu não vou te dar fé para que você não se arrependa. Não tem lógica isso, irmãos. É meio doido, mas vamos avançar. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,
9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Por que Jesus está demorando? Na nossa ótica humana. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que apenas a Igreja Bíblica Cristã venha a arrepender-se. Somente os gonçalenses se arrependam? Não, todos, senão que todos venham a arrepender-se. Todos. Deus ordena que todos se arrependam. E Ele ainda não enviou Jesus, porque Ele está esperando ainda que todos se arrependam. Mas vamos seguindo. Ele está dando oportunidade a todos. Quem não quiser, irmãos, vai morrer no seu pecado. João 8, 24. Lembrando que esses versículos que nós estamos lendo são as referências que nosso pastor Alan, Deus usou para ele colocar nesse princípio, no quinto princípio, que você pode encontrar cada uma delas lá no site da nossa igreja ou nesse folheto de 10 princípios, se você tiver uma cópia dele impressa. João 8, 24. Jesus aqui fala algo que é muito claro. Por isso, a partir do 21, irmãos, para a gente entender melhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É simples. Deus ordena que todos se arrependam. Deus está dando oportunidade a todos, ainda Jesus não voltou. Se não houver esse arrependimento, vai morrer no pecado. É simples. A Bíblia é simples nos explicando essa verdade. Mas vamos lá, outro texto que vai nos mostrar. Agora vamos ver uma sequência do agir do Pai e de como nós resistimos a Ele. Um agir de Cristo e como nós resistimos a Ele. Um agir do Espírito Santo e como nós resistimos a Ele. João 3,16, você conhece de cor. Eu ia pedir para você falar no alto e bom tom, mas não é prática nossa, né? Então, deixa para lá, irmão. João 3,16, abra na sua Bíblia, para você ver com os seus olhos, seus próprios olhos. Deus, Ele manifestou o seu amor em Jesus, seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo. Se quiser falar, pode falar, tá, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos amou na pessoa do Filho. Mas olha Mateus 23, 37.
porque esse versículo de Mateus 23, 37, ele nos dá bem essa ideia de amor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então nós podemos não querer o amor de Deus. Cristo, ele fez um convite para todos. Mateus 11, 28. Já que você está em Mateus, vai para o capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Convite de Jesus, venham a mim. Só que olha, João 5, vá para João, por favor. Jesus faz o convite, mas João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas olha o que Jesus complementa dizendo, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus faz o convite a todos. Vinde a mim todos. Só que é possível resistir ao convite. Não, Jesus, eu não quero ir ao Senhor. Ponto. Não quero. Deus, o Senhor manifestou o seu amor em Cristo. Ok. Mas eu não quero. Eu não quero. Jesus, o Senhor faz um convite para ir ao Senhor. Mas eu não quero ir. É possível, irmão. É possível nós dizermos não para Deus. Essa graça de Deus que nos salva, ela não é irresistível. Nós já vimos isso na escola bíblica há um tempo atrás também, há alguns meses. Ela não é irresistível. O Espírito Santo nos convence. João 16. Vá para o capítulo 16, por favor. Versículos 7 a 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo convence, ok? Mas vamos lá em Atos capítulo 7, versículo 51. Estevão, primeiro mártir cristão, prega o Evangelho e, num dado momento, ele diz o seguinte, Atos 7, 51. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, pescoço que não se inclina, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós
sois como vossos pais. O Espírito Santo nos convence, irmãos, mas nós resistimos. Quer ver um exemplo? O Espírito Santo grita no teu coração, perdoa aquela pessoa. E o que muitas vezes você faz? Não vou perdoar. Você está resistindo ao Espírito Santo ou não está? Tá. O Espírito Santo te acorda de madrugada e você sente, vai orar, e você, não vou orar nada. Acabei de orar antes de deitar para dormir. Você está resistindo ao Espírito Santo ou não está? Tá. Quantas vezes Jesus foi anunciado a você antes de você render o teu coração a Jesus e você falava, você entendia que essa era a verdade, você sabia que não tinha outro caminho, mas porque você queria continuar vivendo a sua vida, você dizia não, e você resistiu ao convencimento do Espírito Santo. Então é possível sim resistir ao Espírito Santo. É possível. Vamos seguir aqui. E aí, irmãos, isso não é só naquele momento em que nós rendemos a nossa vida a Cristo ou não. Isso é algo que pode acontecer ao longo da caminhada. E esse é o perigo. Porque a salvação, irmãos, ela é um processo. Nós podemos interromper esse processo da salvação. Se nós não estivermos mais em Cristo, deixarmos o nosso coração endurecido, olha o que acontece, Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3. Versículos 5 a 14. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Só uma pausa aqui, irmão. Já vimos que tem que conservar firme a confiança. Já vimos que é hoje que devemos não endurecer o coração, mas para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas presta atenção aqui que o versículo está falando. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para quê? Para se apartar do Deus vivo. Quem se aparta, quem pode se apartar, quem corre o risco de se apartar, é porque a pessoa estava onde antes? Longe ou junto de Deus? Junto de Deus, irmãos, é simples assim. Estava em Deus, estava em Cristo, mas pode se apartar. Está na Bíblia, gente. Então, podemos deixar de ser salvos depois de termos rendido o coração a Jesus? Sim. Se endurecermos o coração, sim. É por isso que você precisa todo dia se alimentar, se encher da palavra de Deus. Todo dia, eu também, os nossos pecados serem confrontados.
Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Antes, e de que forma que Deus faz isso? Olha o versículo 13, por favor. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Ou seja, é o irmão conversando com você, pregando a palavra, ensinando a palavra, lá na reunião, no encontro no lar, no dia a dia, uns aos outros. Qual é o meio que Deus usa para te dar um chacoalhão? Vou ter que pousar aqui o microfone, né? Senão vai... Como é que o meio que Deus usa para... Acorda, rapaz! Que negócio é esse? Acorda! O que Deus faz? Deus usa teus irmãos. Você está entendendo? Por que às vezes você vê uma maior veemência, que às vezes nem o pregador, aquele que está ensinando, sabe por que vem? É porque o Espírito Santo naquela hora quer te acordar. Acorda, rapaz! Está dormindo? Acorda! Você está entendendo? Antes, e esse exortai-vos aqui é encorajai-vos, né? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, irmãos, você pode se apartar de Deus. Não se engane. Eu posso me apartar de Deus. Que eu não me engane. E detalhe, nós podemos resistir ao Espírito Santo, nós podemos não ouvir a voz do Espírito Santo endurecendo o coração, e pior do que isso, 1 Tessalonicenses 5,19. E aí, o contexto é o contexto das profecias. De que é necessário não desprezá-las, examinar tudo, reter o bem das profecias. E aí, 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não extingais o Espírito. Ou seja, você e eu podemos deixar o Espírito Santo de lado. Podemos, irmãos. Não se engane. Colossenses 1, 21 a 23. Colossenses 1, 21 a 23. E aí nós não permanecermos na fé. Colossenses 1, 21 a 23. Nos diz assim: a vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Presta atenção. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aí eu pergunto, irmãos, é possível deixar de estar firme na fé e perder a esperança da salvação? Sim, está na Bíblia, irmãos. Está escrito na Bíblia. E aí, qual é o problema? Aí talvez alguém pergunte assim: tá bom, meu irmão, mas e os eleitos? E os predestinados? Como é que ficam? Vamos falar sobre isso. Efésios 1,4, por favor. Efésios 1:4. Nós vamos ver que, na verdade, o eleito é Jesus. Efésios 1:4. A partir do 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quem já estava eleito antes da fundação do mundo? Quem é o eleito? Jesus. Como que o discípulo de Cristo pode ser um eleito? Porque Jesus é eleito. O eleito é Jesus. 1 Pedro 1, 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Por que Jesus é o eleito? 1 Pedro 1, 18 a 20. Eu até queria, irmãos, pular alguns textos, mas eles são muito importantes para o nosso entendimento. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Por isso que ele é o eleito. Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Jesus é o eleito por quê? Porque ele é conhecido desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Quando nós vimos Efésios 1, 4, nós vimos que o eleitos ali está no coletivo. Porque o corpo de Cristo, a igreja, é que é eleita no Senhor Jesus, em Cristo, no seu corpo. Mas, Romanos 16, 13 vai nos mostrar, Romanos 16, 13, um indivíduo em toda a Bíblia chamado de eleito, no singular. Mas presta atenção como é que se estabelece essa eleição. Saudai a Rufo, eleito e sua mãe e minha, é o que está escrito? Não, eleito no Senhor. É simples assim. 1 Pedro 1, 2. Eu sei que você estava em 1 Pedro, mas eu precisava ler Romanos 16 primeiro. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2. Nós vamos ver que nós somos eleitos por um atributo de Deus muito importante e que nós nos esquecemos. A partir do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, de que forma? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus sabe aquele que vai perseverar na fé ou não, porque Deus sabe antes, Ele tem ciência antes, Ele é presciente. É assim, irmãos. Romanos 8, 29 e 30. E a predestinação? Romanos 8. 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, como é que ele conheceu antes? Pela presciência. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Pela presciência de Deus. Pela presciência de Deus. Voltando para o nosso texto inicial, Efésios 2, concluindo finalmente, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas nós fomos salvos para a prática das boas obras de uma vida cristã. O salvo tem uma vida fervorosa de oração. O salvo congrega. O salvo medita na palavra. O salvo evangeliza. Por quê? Porque ele já é salvo. Mas ele não faz isso para que seja salvo. E às vezes nós confundimos isso. Não é achar que a pessoa, olha, eu fui salvo, mas eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero congregar, eu não quero evangelizar, eu não quero fazer nada, eu quero viver como um mundano. Você foi salvo? Eu fui salvo? Então, isso já nos liga ao próximo princípio, que é o princípio de número 6, que é a fé bíblica. Ela não se limita apenas a uma crença, mas é também caracterizada por confiança e comprometimento, que, se o Senhor permitir, nós teremos essa próxima lição, no nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Pai, te damos graças pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez a verdade da Tua palavra. Ajuda-nos a não nos enganarmos, ó Pai, a nós não acharmos que somos melhores do que quaisquer outras pessoas. Ajuda-nos a não nos enganar achando que a salvação ela está naquilo que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos enganarmos, ó Pai, de trilhar por um caminho, ó Pai, fora de Jesus. Ajuda-nos a não nos enganarmos, ó Pai, porque congregamos aqui, está tudo bem. Ajuda-nos, ó Pai, que o nosso coração não se confunda, mas que todos os dias nós permaneçamos firmes em Ti. Que todos os dias, Senhor, nós queiramos o Teu amor sobre nós. Que todos os dias, ó Pai, nós atendamos ao convite de Cristo e que todos os dias nós não resistamos ao Teu Espírito. Que isso seja, Pai, sobre cada um de nós, para a honra, louvor e glória do Teu nome. Que esses ensinos, ó Pai, fiquem selados no nosso interior, produzindo fruto para o qual o Senhor enviou. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.